Jesus Cristo, criança! A paz do Senhor! Eu e minha assistente Michele vamos contar mais uma história bíblica para vocês. Amém? A de Davi! A Michele já sabe a grande história, que é a história de Davi e Golias. Davi e Golias. Quem já conhece, quem já ouviu falar na história de Davi e Golias? Como está na nossa TV, história bíblica Davi e Golias. Mas é só a capa, a tia não vai contar a história com a TV, tá bom? Vamos começar abrindo nossas Bíblias. Quem trouxe sua Bíblia? Eu não. Você não trouxe a Bíblia? É porque tem que comprar, né? Vamos Não ler tem uma nem- passagem que está no livro de Salmos, capítulo 56, versículo 3, que diz assim: Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. A história de Davi nos fala uma história de superação, de crença no maior Deus que existe. Não é isso, Michele? Quem é o nosso Deus? O Deus de Israel, crianças. E tia, onde é que está a história de Davi? Está escrita no livro de 1 Samuel. Quem quiser ler em casa, lê o livro de 1 Samuel, que você vai ter a história todinha de Davi. Amém? Tia, mas quem foi Davi? Davi foi Um pastor de o ovelhas. pastor de ovelhinha. Aqui nós estamos nossa ovelhinha novamente. A tia vai gravar um vídeo depois sobre a Páscoa e vamos utilizar nossa ovelhinha, nosso cordeirinho. Mas por enquanto ela vai sair de cena, vamos deixar ela aqui, tá? Porque vamos contar a história de Davi. Tia! Gente, quem é que tem medo? Você tem medo? Eu tenho medo de bicho. Tem criança que tem medo de muita coisa, não é? Eu tenho medo de algumas coisas. De que, tia? Eu tenho medo de cobra. O que mais, tia? De escorpião. Tem criança que tem medo de minhoca. Tem criança que tem medo, crianças, ó, de sapo. Quem tem medo de sapo? Eu também, ó, não gosto de sapo, não. Tem criança que tem medo de barata. Tem criança que tem medo de aranha. E outras coisas mais. Do que mais, tia? Tem criança que tem medo do escuro. Você tem medo de escuro? Tia, mas a tia vai contar uma história pra vocês de um menino que era pequenino e ele não teve medo de algo muito pior. Chamado Golias. Era maior que todos. Será que esse menino teve medo? Não. Vamos rever nosso versículo? Ele está em Salmos 56, 3 e diz assim: Quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Vamos repetir? Quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Está em Salmos 56, 3, que a tia acabou de ler. E você, criança, você tem medo de quê? Você tem medo do amanhã? Não. Você tem algum medo do que pode acontecer com você? Davi era um menino muito corajoso. Vamos começar a história de Davi? Muito bem, crianças. Naquela época, quem reinava era o rei Saúl. O rei Saul. Foi o primeiro rei de Israel. Muito bem, o povo que tinha escolhido esse rei para reinar. E durante o reinado de Saul, se levantou um grande profeta. Qual era o nome dele? Profeta Samuel. Profeta Samuel. E Samuel já estava bem velhinho. Vocês já viram de Samuel, que é aquele que já fez esses dias, não foi, a mamãe? Sim, nós já fizemos a história de Samuel e de Ana. Confiram aí no canal. Pois Samuel já estava bem velhinho, crianças. Segura o Samuel aqui. E um certo dia, Deus mandou Samuel visitar a casa de um homem chamado Jessé. Jessé. Então, crianças,
Samuel já estava bem velhinho no reinado de Saul. E ele foi visitar a casa de um homem chamado Jessé. Era o pai de Davi. Jessé tinha 8 filhos. E nesse dia, crianças, Samuel chegou para a casa de Jessé e perguntou sobre seus filhos. E cada um foi se apresentando, do mais velho ao mais novo. Só que aí, a cada um que aparecia, quando Samuel dizia, é este, Senhor? O Senhor dizia, não é este. E aí Samuel, como assim, Senhor? Como não é esses que estão aqui? Em 1 Samuel 16:7 diz, mas o Senhor disse, não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Assim era Deus com Davi. Deus via o coração de Davi, não a sua aparência. Crianças, Deus falou para Samuel que ele não via a aparência dos filhos de Jessé. Então Samuel perguntou, só esses que são teus filhos, Jessé? Jessé, não, ainda tem o mais moço. E este está no campo, cuidando das ovelhas. Crianças, Davi era pastor de ovelhinhas. Ele cuidava das ovelhas de Deus. Por isso, crianças, que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas era só por isso, tia? Porque ele cuidava das ovelhinhas no campo? Não, crianças. Davi era um homem forte, corajoso, confiava em Deus. Um certo dia, Davi estava no campo e apareceu um urso, crianças. E esse urso queria pegar o quê, Michele? Comer as ovelhas. Comer as ovelhinhas de Davi. E aí, crianças, Davi matou o urso que queria comer o quê, Michele? As ovelhas. Ele queria comer as ovelhas de Davi, mas Davi foi forte, valente e corajoso, crianças. E matou aquele enorme urso. Tia, Davi matou o urso, sim. Matou o urso com as suas próprias mãos. Mas não foi só isso, crianças. No outro dia, crianças, apareceu um leão. Um leão feroz. Será que Davi correu com medo do leão? Não. Igual a gente corre com medo da barata? Da aranha? Davi foi forte e corajoso e matou o leão que queria comer as ovelhinhas. Olha só, crianças, como Deus via o coração de Davi. Davi era forte e corajoso, mesmo sendo o mais novo da casa de Jessé, o seu pai. Deus via o coração de Davi. Davi matou o urso, matou o leão e salvou as suas ovelhinhas. Então, crianças, mandou Jessé chamar o seu filho. Davi. Chamou Davi. E Davi veio, papai, o que o Senhor quer? Logo que Samuel viu a Davi, Deus confirmou, é este a que eu quero dar a unção especial para ser o novo rei de Israel. Então Samuel ficou muito feliz, crianças, e ungiu a Samuel, derramando seu óleo sobre sua cabeça. E naquele dia Davi foi ungido como rei. Mas ele não assumiu o trono logo, tia, não, porque ainda tinha o outro rei, que era Saul. Davi passou por grandes lutas até chegar ao reinado. Sim, mas Deus honrou a Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. E você, criança, você quer ser igual a Davi? Sim! Mas a história ainda não acabou, tia. Não. Não. O Davi matou o urso e matou o leão. E o que mais, tia? Matou Golias. Vamos contar essa história? Vamos terminar, Michele? Certo dia, crianças, o pai de Davi... Quem era o pai de Davi? Jessé. Ele foi até Davi. Davi, tá tendo guerra. Uma guerra contra o povo dos filisteus. Vá lá na guerra levar comida para os seus irmãos que estão na guerra. Davi era muito obediente ao seu pai. Pegou o alimento e foi levar para os seus irmãos. Chegando lá,
ele ouviu aquele som de gargalhada. Nenhum é páreo para mim. Se levantou um gigante de quase 3 metros de altura, criança. E esse gigante era grande, forte, era armado e ele estava prestes a querer matar o povo todo de Israel e guerrear contra o povo de Israel. E ainda falava assim: se eu ganhar, eu vou escravizar todos vocês. E o povo de Israel ficou temeroso. Mas Davi, quando chegou lá, quem é esse circunciso filisteu que ameaça o povo de Deus, do exército do Deus vivo? Foi logo Davi falar com o rei. Rei, eu quero lutar. Mas Davi, você é uma criança, você é jovem demais, você não sabe ser um guerreiro. Eu vou, porque Deus me fez matar um leão e o urso. E da mesma forma Deus me dará esse circunciso filisteu. Tá, então tudo bem. Saul disse: tudo bem, Davi, eu vou te dar armadura. E revestiu Davi com armadura, crianças, muito pesada para ele. Ele disse: não, eu vou com outras armas. Foi Davi até o ribeiro, pegou uma funda. Você sabe o que é funda, crianças? Eu sei. Era como se fosse um estilingue. Mostra para as crianças, Michele. Esse estilingue, crianças, foi nesse estilingue que Davi pegou a sua arma que Deus deu para ele, pegou um saquinho, um alforje, com 5 pedrinhas lá do riacho. Crianças, tá vendo as pedrinhas da tia? Brilhosas. E foi justamente com essa arma, crianças. Mas isso é uma moeda, mas pode fingir que é uma pedra, né, mamãe? Vamos fingir que é uma pedra. Então foi com essa arma aqui, crianças. Pode segurar, Michele. Que Davi venceu o gigante. Mas como foi isso, tia? Tem nada não, Michele. Como foi isso, tia? O gigante veio contra Davi. E Davi balançou e jogou a pedra. E a pedra bateu bem num buraquinho que tinha na sua armadura da cabeça. E o gigante foi ao chão. Foi derrotado, crianças. Davi matou o gigante e foi glorificado por todos os povos de Israel. Todos crianças, eles glorificaram o nome de Deus. Por quê, crianças? Porque Davi foi usado, foi ungido por Deus. E com essa unção que foi derramada na cabeça de Davi, foi que ele conseguiu derrotar o gigante filisteu. O gigante Golias, que era filisteu e estava amedrontando o povo de Israel. Foi com ousadia, com coragem de Davi, através de Deus, que o gigante foi derrubado. Porque o Davi falou: você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E o nome do Senhor foi glorificado através da vida de Davi. E vocês, crianças, querem ser igual a Davi? Sim! Todos nós temos que ter um pouco de Davi dentro de nós. Davi era pequenininho, mas ele tinha um Deus grande e ele confiava nesse Deus grandão. Vamos louvar? Vamos! Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou o Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim.
nasceu grandão assim, grandão assim, grandão assim. Se levantou para afrontar o povo de Israel, mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, não, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão.